Bom dia, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Tiago Maia, professor de Sociologia. Vamos começar nossa aula, né? Recapitulando, pessoal. Como nós tivemos, né, muito tempo parado em virtude da pandemia, né? Vamos ter que fazer uma revisão, né, dos assuntos que nós vimos lá no primeiro bimestre. Então, a gente viu a questão da cultura lá no primeiro bimestre. Lá. Então, vamos rever esse assunto aí, fazer uma revisão dele, né? Então, o assunto dessa aula é cultura. Aí vai trabalhar o aspecto do evolucionismo e do darwinismo social, influenciando na formação da cultura. Né? Uma aula é a primeira aula, né? Aula 1, Belém Pará. Lembrando, pessoal, nós temos o apoio da SEDUC, a Secretaria de Estado de Educação, né? Do Governo do Estado do Pará, das gestões das escolas estaduais, né? Nós agradecemos o apoio de todos. Vamos prosseguir a nossa aula, vamos ao próximo slide. Bom, pessoal, é o seguinte, lembrando, né, que se a gente for recapitular, remontar um pouco da história, né, do mundo, ou melhor dizendo, a história da colonização no Brasil, em especial, nós vamos observar que aqui, por exemplo, antes, né, do achamento do Brasil, nós tínhamos diversos povos e etnias indígenas com diversas culturas, religiões diferentes, né, comportamentos, costumes diferentes, ou seja, uma cultura diferente, uma forma de entender a vida, de encarar a economia, né, de fazer o trabalho, né, que era diferente da forma do europeu, do homem branco, de fazer, de entender o mundo, a economia e de fazer o trabalho. Então, a maior parte dos indígenas que viviam aqui, eles eram povos que viviam, né, de uma agricultura, né, de uma pecuáriazinha, viviam, né, da caça, da pesca, né, produzir o máximo para sua subsistência. Eles não tinham uma ideia de economia baseada em mercado, né, em compra e venda de mercadorias, compra e venda de serviços, né, compra e venda de produtos. E eles eram felizes vivendo da forma que eles viviam. O europeu, quando veio para cá, ele chega, né, e se depara com essa situação. Que ele vai denominar de uma situação de primitividade. Né? Ele vai dizer que essa situação é características de povos primitivos. O que ele quer dizer que ele quer dizer com isso, né? Que seria um povo primitivo? Porque seria uma forma de vivência, né, antiga, anterior a formas de desenvolvimento, né, que o próprio europeu já tinha passado. Ou seja, o europeu estava comparando a vida de antes dele com a vida do agora, né? Ou seja, antes eles viviam dessa maneira, mas eles foram se desenvolvendo e mudaram suas formas de vida e existência, né? Então eles entendiam que essa forma como o indígena, ou os indígenas, né, viviam, né, era uma forma originária de vida que eles ainda iam passar por estágios de desenvolvimento até chegar à forma de vida que o europeu tinha, né, alcançado com o desenvolvimento das suas instituições sociais e econômicas e políticas, né, e religiosas.
Então, a isso nós chamamos de um pensamento evolucionista, né? Na crença de que a gente sai de um estágio inferior de desenvolvimento e vai crescendo, se desenvolvendo até chegar a um estágio superior de desenvolvimento. Isso está baseado na ideia de progresso, que a gente sempre vai, que o progresso é contínuo, né? Que a gente sempre vai desenvolver-se, né? Até chegar a um estágio melhor, como se a gente não tivesse período de descontinuidade, ou seja, de retrocessos e de avanços e retrocessos, né? Então, dando essa explanação inicial, a gente vai entender o pensamento do europeu quando ele vai chegar na América portuguesa e na América espanhola, né? E na África, e vai se deparar com esses povos. E por que ele vai chamar esses povos de primitivos? Porque ele vai fazer uma comparação da vida que ele mesmo tinha e do desenvolvimento que ele alcançou, né? Então, por isso que ele vai colocar esses povos como primitivos. Mas não só isso. Além disso, né, tinham outros interesses. Interesses de dominação religiosa, interesse de dominação comercial, econômica e política. Esses interesses eles vão ser, de certa forma, maquiados, né? Para que eles não sejam colocados como o ponto principal, né? Como um ponto principal que eles almejavam. Então eles vão dizer o seguinte: não, nós queremos apenas ensinar esse povo a se desenvolver e a crescer e a alcançar o desenvolvimento que nós chegamos, a qual nós chegamos, melhor dizendo. Porém, quando ele faz esse tipo de explanação, ele, evidentemente, ele esconde, o europeu esconde os interesses religiosos, econômicos e políticos que ele tem por trás, né, nessa empreitada. Mas mais adiante nós vamos falar mais sobre isso. Então vamos ver o que está escrito. As diferenças culturais, econômicas e religiosas existentes entre esses povos e o europeu, né? Então, essa gama de documentos vai permitir, né, a esse homem, né, a este homem, entender a forma de vida e de existência dessas populações. Isso vai ajudar também a ele a dominar essas populações, porque se você conhece o território, você conhece as crenças e as práticas, né, desses povos, você tende a usar isso como elemento para permitir e facilitar a dominação econômica, política e religiosa que você queira impor, né? Caso eles não aceitem, né, se converter aos seus costumes, né? Então, esses documentos, esses relatos desses viajantes, né, eles vão dar origem, né, ao que a gente chama de conhecimento antropológico. Conhecimento antropológico. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem aqui, ó, aqui embaixo, né? Essa outra imagem aqui, né? Aqui, ó, uma imagem da chegada de portugueses ou de espanhóis e o contato deles com índios, né? Aí, veja bem, se você tem uma forma de entender a vida, uma forma de
de conhecimento de existência daquela vida. Você é acostumado com um determinado tipo de vida. Aí você muda, encontra um outro povo, né? Uma outra etnia, né? Que vive de maneira totalmente diversa à sua, né? Você acaba tendo um estranhamento, né? E também a curiosidade de conhecer o que é diferente. Então foi isso que essa figura aqui representa, essa primeira figura aqui, né? Esse estranhamento desse contato inicial entre portugueses ou espanhóis, né, com os indígenas, né? Lembrando que o termo indígena é um termo que não era, digamos assim, não foi criado pelos próprios índios, ele foi um termo dado pelos portugueses para o índio, entendeu? O português denominou, né, o indígena de índio, né? Porque os indígenas não se enxergavam como índios, se enxergavam como tupis, guaranis, caiapós, etc., né? E outros povos. Já o português ele vai criar essa categoria, né? Índio, né? E vai cravar nesses povos. Ou seja, é uma categorização, né? Que ela é de fora para dentro. Ela não vem do povo para ele próprio. Não foi criada pelo próprio povo originário. Mas ela foi uma denominação de fora para dentro, criada por um povo estranho, né? Nessa segunda foto aqui, né? Nessa segunda imagem nós temos, ó, já como esses índios, a partir do contato, né, com o europeu, eles vão também mudando, né? As suas vestimentas, os seus hábitos, os seus costumes, né? Eles vão sofrendo uma aculturação, né? E o projeto colonizador, né, da América Portuguesa e Espanhola e da África também vai ter esse efeito, né? Esse processo ele vai do século XVI até o século XVIII, XIX, né? A primeira colonização, né, vai do século XV, XVI até o século XVIII e XIX. Aí a segunda colonização, né, já começa a partir do século XIX, né, que a gente vai chamar de neocolonialismo. Então vamos para o próximo slide. Aí, ó, esse contato, né, entre o homem branco, né, e os nativos das Américas, né, e da África, né, vai gerar conflitos por território, né, por riquezas naturais. Eles vão em busca de ouro, prata, bronze, futuramente drogas do sertão, né, que são as especiarias, né? E vão gerar conflitos culturais e religiosos. Vai haver uma imposição cultural e religiosa do povo dominador sobre o povo dominador, sobre os povos dominados, né? Essa política ela vai se dar através da dominação militar, né? Econômica, religiosa e cultural. E essa política nós chamamos de imperialismo. Essa política de dominação militar, econômica, religiosa e cultural é o imperialismo. O imperialismo ele é uma política de domínio territorial, né, e ou econômico, né, de uma nação sobre outros povos, nações ou regiões geográficas. Podem ser regiões geográficas, pode ser uma nação, pode ser um povo que não seja uma nação, pode ser um povo que não seja uma nação. Pode ser regiões geográficas, podem ser. Então, nesse período, é o que a gente chama de um período de dominação imperialista, né?
lembrando, né, que como eles, né, europeus, tinham uma cultura muito diferente da dos indígenas, né, e dos africanos, né, eles enxergavam aquele contato cultural, né, com esse entre aspas primitivo, né, como um laboratório, um laboratório. Eles acreditavam estar desvendando o passado da humanidade, né? Como já disse anteriormente, porque eles olhavam para si, né, e observavam, nós passamos por essa fase de desenvolvimento. Então, eles ainda estão no estágio de desenvolvimento que nós já passamos. Então, eles acreditavam, esses europeus, que eles tinham uma missão, né? A missão civilizatória, né? Que era levar esses povos ao desenvolvimento que eles tinham chegado. Porém, ao fazer isso, eles mascaravam completamente os conflitos, né? Culturais, religiosos, militares, econômicos. Porque, na verdade, o interesse principal deles era a dominação econômica e militar e a exploração do território para eles ganharem dinheiro e enriquecerem, né? Mas eles não faziam esse tipo de discurso. Eles, na verdade, eles diziam que eles queriam levar a civilização, né, e os progressos da civilização para esses territórios. É claro, né? E esse tipo de discurso ele vai imperar na mentalidade das pessoas, inclusive no mundo atual. Muitas pessoas acreditam que nessa suposta, né, bondade, né? Mas vamos para o próximo slide. Aí aqui nós vamos avançar um pouco mais. Ó. O europeu, quando ele se deparou com esse povo, com esses povos indígenas e africanos, né, e que ele percebeu as diferenças, né, culturais existentes, religiosas, de desenvolvimento de instituições sociais, políticas, né, e também de conhecimento, ele vai querer conhecer melhor esse povo, ou esses povos, esses grupos e etnias, né? Então ele vai começar a criar uma série de estudos, né? Uns de forma espontânea, né? Relatos de acontecimentos, né? Outros de forma mais, né, científica, né, mais organizada. E esses conhecimentos eles vão ser sistematizados, né? Então eles vão sistematizar o conhecimento sobre esses povos a qual eles tiveram contato, né? E eles vão, como eu disse, eles tinham uma visão evolucionista, né? Como ter uma visão evolucionista, eles vão criar uma escada de evolução, uma escada evolutiva, né? Do estágio menos desenvolvido, né? Para o estágio mais desenvolvido. Por isso que eles vão falar uma escada evolutiva, ó. Como se ele estivesse nesse estado aqui, aí ele vai subindo e vai subindo até chegar aqui em cima. Uma escadinha, né? Ela é meio torta, né? Mas é uma escadinha, né? Então ele vai subindo, subindo até chegar ao grau de desenvolvimento. A esse tipo de mentalidade, de pensamento, nós vamos chamar de pensamento evolucionista, que ele foi, né, influenciado, né, por teorias, né, chamada teoria, melhor dizendo, da evolução, a teoria do Charles Darwin, né, na qual o Darwin, ao fazer uma série de estudos, né,
ele vai dizer que o homem ele é fruto de uma evolução biológica e natural e que ele e que cada ser vivo, né, existente no planeta também é fruto dessa evolução biológica e natural. Então esse homem ele passou por estágios de desenvolvimento, de evolução, né? Só que teóricos do darwinismo social ou do evolucionismo social, né, vão pegar essa teoria do Charles Darwin e transpor ela do mundo biológico ao mundo social. E quando eles fazem isso, eles vão começar a criar, né, a ideia de que existem diferentes raças, né, humanas. E que umas raças são mais desenvolvidas e outras são menos desenvolvidas. Isso vai gerar uma série de conflitos, né? Conflitos ideológicos, religiosos e políticos, né? E econômicos. Isso vai dar origem ao que a gente chama de racismo, né? Mas para a gente entender mais isso, a gente tem que entender melhor como seria essa teoria da evolução, né? Social, né? No caso, né? Lembrando que o Charles Darwin ele não escreveu nenhuma teoria, né, sobre evolução social. Ele falou de evolução em seu aspecto natural, biológico. Aí outros autores pegaram a teoria dele e adaptaram, né, e criaram a teorias do darwinismo social e do evolucionismo, né? Aí vamos citar alguns desses autores, né, como o americano aqui, o Lewis Henry Morgan, né, que ele vai dizer que existem três etapas, né, de desenvolvimento do homem. Ele vai sair da selvageria, né? Da selvageria vai para a barbárie e da barbárie chega à civilização. Veja, uma visão puramente evolucionista, né? Vamos ao próximo slide. Outro autor que fala sobre evolucionismo também, do ponto de vista evolucionista, é o Edward Taylor, né? E o James George Frazer, né? Escocês, né? O inglês Edward Taylor e o James George Frazer, né? O escocês. Cada um narrou à sua maneira a história da evolução. Mas eles não chegaram a um acordo sobre a posição de cada sociedade nos degraus, naqueles degraus da escala evolutiva. Então, a teoria da evolução, do evolucionismo social, ela acreditava nesse evolucionismo social, que o homem sai da selvageria e chega à civilização. Isso vai influenciar o que a gente chama de darwinismo social também. Como eu disse, o evolucionismo social é comumente associado ao evolucionismo biológico, por Charles Darwin, né, como eu já havia falado, né, segundo a qual a adaptação das espécies era o que definia a sua sobrevivência. Então, por Darwin, o mais adaptado é que sobrevivia, né, às mudanças climáticas e ambientais. Né. Aí, autores como o James George Frazer, né, o Edward Taylor, né, como o Herbert Spencer, né, vão criar teoria da evolução, né, social. Né. Aí o inglês, o filósofo inglês, né, o Herbert Spencer, né,
Ele vai criar um conjunto de teorias elaboradas na Inglaterra, Estados Unidos, na década de 70, em 1870, na qual essas teorias vão ser chamadas de darwinismo social, né? Defendia a existência de diferentes raças, né? E subdivisões distintas nessas raças, né? Diferentes raças. Vamos ao próximo slide. Agora, a noção de raça foi introduzida no século XIX pelo naturalista francês Georges Cuvier, né? Que dividiu a humanidade em 3 raças, né? A caucasiana, que é a branca, né? A etíope, que é a negra, né? E a mongólica, que é a amarela, ou seja, os orientais, né? Tem outras classificações raciais, tem. E essas classificações raciais, elas vão influenciar muito o pensamento humano, né? E elas vão também influenciar a questão do racismo, né? O darwinismo social também deu origem à eugenia, né? O que seria a eugenia? Seria a teoria que busca produzir a seleção dos grupos em leis genéticas, né? Essa teoria defende a ideia de separar raças, né? Até mesmo eliminar essas raças, né? Que são inferiores, né? Aí a gente vai chegar a um ponto determinante. Se a gente for olhar para o Brasil, por exemplo, o Brasil é um país que houve uma grande mistura racial, né? Ou étnica, né? Brancos se casaram com indígenas, formaram os caboclos, né? Negros com brancos, né? Negros com indígenas, etc. Formando o que a gente chama de mestiço, né? Ou seja, aquele que, que não é puro, que é misturado, né? Tem... Então, em alguns países, né, houve até separação racial, né, onde brancos não casavam com negros, né, e brancos não casavam com indígenas, ou não moravam, né, nos mesmos bairros de negros, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos e na África do Sul com o apartheid, né? Foi uma política de segregação racial na qual, para evitar a mistura racial, né, entre negros e brancos, né, foram criados escolas exclusivas, né, para negros, escolas exclusivas para brancos, né, banheiros exclusivos para negros e para brancos. Os negros não poderiam frequentar os mesmos restaurantes que os negros. Isso gerava, né, um conflito não só econômico, mas político, né, porque é uma diferenciação social extremada, né, e muito violenta. Já aqui no Brasil, isso não aconteceu tanto, porém, né, o racismo ele sempre deixa sequelas, né? E essas políticas elas foram políticas racistas, né? E até hoje elas deixam sequelas, né? No mundo e também no Brasil. Vamos ao próximo slide. Agora vamos a outras teorias que se contrapõem, né, à teoria do darwinismo social, do evolucionismo social, né? Lembrando, aqueles
cientistas, né, procuraram estudar o comportamento dos grupos humanos, né, para entender o modo de organização de vida, da economia, da política, da religião, como é que eles entendiam, né, como é que eles entendiam sua forma de existência, né? Aí como é que aquelas comunidades se reproduziam, né, como comunidade, já que elas não tinham o mesmo modo de vida do europeu, né? Principalmente com a questão da existência do Estado, né? Da existência do Estado. Então aí os pesquisadores se perguntavam como é que essas sociedades se organizam sem o Estado, sem a existência do Estado. Aí eles vão chegar a uma conclusão, que é através do que eles chamavam de parentesco, né? Aí, autores como Lewis Henry Morgan, né? Henry Sundermine elaboraram respostas a essa questão, né? Eles diziam que as sociedades ditas primitivas, né, se organizavam, né, pelo parentesco. Mas o que seria o parentesco? Ele diz que todas as sociedades humanas, né, estabelecem formas regulares de relações entre seus indivíduos. Tome seu próprio caso como exemplo. Faça uma relação, né, dos seus parentes. Eles serão categorizados como primos, tios, pais, avós, cunhados, primos, distantes e assim por diante. Essas são categorias de parentesco. Elas traduzem um tipo específico de relação entre as pessoas. Ou seja, apesar de essas sociedades não existirem a formação do Estado Nacional, instituições sociais modernas, né, entre aspas, né, mas elas se organizavam e baseavam sua existência, sua organização política, social, né, cultural, através das relações de parentesco. Isso não as tornava menos, ou melhor dizendo, uma sociedade menos pior, ou melhor dizendo, mais uma sociedade ruim, e a sociedade europeia é uma sociedade boa, né? Era uma forma diferente de existência, de vivência, de encarar o mundo. E você tem que entender que as pessoas têm o direito de viver vidas diferentes, de ter costumes diferentes, de ter hábitos diferentes, né? Então, de encarar a vida, né, econômica ou política ou religiosa de uma forma diferente da sua. Isso não quer dizer que elas são primitivas, atrasadas, ou selvagens, ou bárbaras. Inclusive, essas categorias mostram, né, um certo tipo de menosprezo, né, por essas populações, e até um certo ódio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado muito com essas categorias de primitivo, selvagem, né, bárbaro, porque elas são categorias ofensivas, né, e que não levam em consideração as diferenças sociais e culturais, né? Vamos ao próximo slide. Para os autores como Morgan e Fraser, né, a presença do Estado era definidora da passagem, né, para a civilização. E essa passagem será marcada, antes de tudo, pela invenção da propriedade privada, né, dos meios de produção, como dizia o Karl Marx lá. Nas sociedades organizadas pelo parentesco, não há propriedade privada da terra. As terras são de uso coletivo, também regulado pelas regras de parentesco, ou seja, tudo que é produzido coletivamente, ele é repartido coletivamente, né? Ou seja,
essa visão de enxergar, né, o outro, né, o outro povo, né, outro grupo étnico, né, ou racial, né, como primitivo, selvagem, né, bárbaro, é fruto do nosso etnocentrismo. O que seria o etnocentrismo? Né? É uma forma de pensar os outros, ou seja, populações, minorias, né, e povos, né, com base em normas e valores da sociedade ou cultura que está fazendo a reflexão. Ou seja, né, eu vejo o outro pelo meu ponto de vista, eu não vejo o outro pelo ponto de vista dele. Né? Na medida em que os outros não se encaixam nesses valores de minha sociedade, a tendência é rejeitá-los, como aconteceu com o europeu, que tentou converter os indígenas, né, para a forma de vida e cultura e pensamento que eles produziam. Né? Como os indígenas muitos não aceitaram, eles rejeitá-los e começaram a usar de prática de escravização, exploração, guerras, para impor a sua cultura sobre a dos indígenas. E começaram a tratá-los como inferiores, né? Primitivos, selvagens, excêntricos. Né? O pensamento etnocêntrico pode resultar de racismo e preconceito de várias ordens, como de gênero, né? Étnico, racial e etc. Vamos ao próximo slide. Agora a gente vai ver um vídeo aqui, pessoal. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu peço para que fique, porque nesse vídeo eu vou tirar uma das maiores dúvidas sobre a teoria da evolução. Vamos começar do início. O que é evolução na biologia? Evolução na biologia significa mudança de características com o decorrer do tempo e das gerações. Evolução não é ateísmo, não é progresso e não é uma ideologia. Evolução é uma constatação da realidade, de que a vida na Terra está relacionada com ancestralidade comum e que a vida é mutável. Sim, há anos o ser humano percebeu que os seres mudam suas características com o decorrer das gerações. E, se isso ocorre, essa modificação poderia ser tamanha a ponto de formar uma outra espécie. Mas vamos a esse ponto. O que é uma espécie? Espécie é quando, por exemplo, dois indivíduos têm um descendente e esse descendente é fértil. Por exemplo, nós humanos, um americano pode se casar com uma japonesa e eles terem um filho. Esse filho pode se casar, por exemplo, com uma africana e eles também terem filhos. A gente chega à conclusão que, apesar de todas essas diferenças, todos são da mesma espécie, porque o descendente é fértil. Agora imagine o ligre, que é o descendente do leão com o tigre. Ele não é fértil, portanto, leão e tigre não são da mesma espécie. Mudanças tamanhas que podem gerar outra espécie. Mas o que essa afirmação indica? Ainda não entramos na polêmica de macacos e seres humanos. Porém, nós percebemos que leões, tigres, leopardos, por exemplo, são visivelmente parecidos e geneticamente parecidos também. E o que isso sugere? Que os atuais leões e tigres têm um ancestral em comum. Por exemplo, um fóssil de 55 milhões de anos atrás foi encontrado na Bélgica e parece ser um ancestral comum de leões, tigres e gatos, por exemplo. Esse ancestral comum tem seu ancestral e esse outro ancestral tem outro ancestral e assim sucessivamente. Vamos numa estrada longa e longa da vida. A evolução de Darwin é uma árvore com vários galhos, e desses galhos vão nascendo outros galhos. Ou seja, com bilhões de anos de evolução, o número de galhos e ramificações dessa árvore cria muita variedade de vida. Mas qual a polêmica dessa afirmação? A questão é que, para uma época em que o criacionismo era, e é até hoje, a grande resposta para as dúvidas do homem, para os criacionistas, por exemplo,
Toda planta, animal, bactéria, toda forma de vida, toda variedade de espécies tem uma origem em comum: Deus. Entretanto, todavia, contudo, para a ciência, para a biologia, nós humanos estamos aqui pois somos descendentes de outras formas de vidas anteriores a nós. Evidências mostram que a espécie Homo sapiens surgiu na África há cerca de 200 mil anos atrás. Às vezes até mais tempo. Isso parece muito tempo, certo? Mas para o tempo de existência da vida do planeta Terra, não. E para o tempo de vida do universo, menos ainda. O planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A vida na Terra parece ter surgido há 3 bilhões de anos atrás. Uma vida unicelular, claro, mas que com bilhões e bilhões de anos depois, nós surgimos. E qual é o problema disso? Olha, vários. É simples falarmos que leões e tigres ou que cachorros e lobos têm descendentes em comum. Mas, por exemplo, falar que o ser humano tem descendentes que datam milhões de anos atrás, ou que temos mais de 95% do nosso DNA compatível com o dos chimpanzés, isso são afirmações no mínimo chocantes para muitos. Sendo assim, para a ciência, todos esses bilhões de anos foram tempo suficiente para montar toda a diversidade de vida atual. Desde borboletas que mimetizam olhos de coruja para apavorar seus predadores, até mesmo você, pobre ser humano. Até aí, ok. Mas como surgiu o pensamento evolucionista? Vamos criar aqui uma linha do tempo para você entender melhor. Muitos pensadores discutiram sobre a evolução séculos antes de Darwin. Essa ideia vinha sendo germinada por anos até Darwin dar a melhor explicação até então. Vamos focar, portanto, hoje no contexto da evolução em dois pensadores, Lamarck e Darwin. Vamos ao ano de 1809. Nesse ano, o francês Jean-Baptiste Lamarck publicou uma obra denominada Filosofia Zoológica. Segundo Lamarck, alguma força interna levava os organismos a produzirem prole diferentes de si próprios. Essas mudanças seriam acumuladas ao longo das gerações. Lamarck acreditava na lei do uso e do desuso. Um exemplo famoso para explicar sua visão é do tamanho do pescoço da girafa. Segundo ele, o tamanho do pescoço da girafa é devido ao seu esforço, ao esticar o pescoço para alcançar árvores cada vez maiores para se alimentar. Isso fez com que o seu pescoço crescesse, e essa característica, então, fosse passada para os filhos. Ou seja, o uso do pescoço promoveu sua modificação. Hoje sabemos que a vida não funciona dessa maneira. Porém, esse foi um passo revolucionário, porque Lamarck disse que a vida é mutável e que essas mudanças podem ser adquiridas. Mas poucos anos depois, teríamos Charles Darwin, que ainda estava formulando as suas ideias. Após se formar na Universidade de Cambridge, ele viajou pelo mundo no famoso barco Beagle, entre 1832 e 1837. Ele passou por vários territórios mundo afora, várias ilhas, mas entre esses vários lugares, vamos destacar a ilha de Galápagos, ou arquipélago. Após retornar da viagem, trabalhando com registro de pássaros dentilhões que ele havia feito nas Ilhas Galápagos, ele percebeu que não havia escrito de qual ilha vinha cada registro de cada pássaro. A princípio, ele achou que todos eram da mesma espécie, mas depois percebeu que os pássaros eram de espécies diferentes, que variavam de ilha para ilha. Ele então pensou que todos esses pássaros deviam ter um ancestral em comum. Enquanto formulava suas ideias, 20 anos depois, ele recebeu a carta do naturalista Wallace, que chegou a conclusões bem próximas às dele. Assim, em 1858, as ideias de Darwin e Wallace foram apresentadas em Londres, mas em 1859 sua maior obra foi lançada, Sobre a Origem das Espécies, um livro único, que é digno de destaque até os dias de hoje. Nessa obra, Darwin mostra sua explicação para as mudanças. Ao contrário de Lamarck, para Darwin, entretanto, a evolução é pautada na seleção natural, ou seja, o meio seleciona os mais aptos, as características mais úteis, como, por exemplo, voar melhor, ter a visão mais apurada, correr mais, suportar mais o frio, ou como nas girafas, ter um pescoço maior para alcançar árvores maiores e ter, portanto, mais acesso à alimentação. Mas o que significa ser mais apto? Simples. Os mais aptos sobrevivem em maior número e, por consequência, reproduzem-se em maior número, havendo, portanto, ao longo de várias gerações, uma acumulação de características boas, entre aspas, lógico, na população. Um exemplo ótimo para ilustrar a ideia de Darwin é o seguinte: imagine dois leões que caçam antílopes.
Um é fraco, corre devagar e caça muito, muito mal. O outro leão tem uma boa visão e corre mais rápido. O leão lento, portanto, se alimenta mal porque caça mal. E quem sabe ele até morra, deixando nenhum ou poucos descendentes. O leão mais rápido ele se alimenta bem porque caça bem e, portanto, consegue viver mais e assim pode ter mais filhos. E logo pode passar os seus genes de bom caçador para a próxima geração. Assim, seus filhos poderão ser bons caçadores também. Ao longo de várias gerações, leões que caçam bem tendem a ser a maioria, pois eles são mais aptos ao ambiente. Assim, o meio os selecionou. Agora vamos pensar no lado da caça, o antílope. Antílopes lentos têm maiores chances de serem comidos por um leão. Antílopes rápidos têm a possibilidade de fugir de um ataque. Desse modo, antílopes lentos têm maiores probabilidades de serem mortos do que antílopes rápidos. Vivos, os antílopes mais rápidos podem passar os seus genes para os seus filhos, como, por exemplo, ter uma musculatura mais forte e resistente para a corrida. Ou seja, a evolução por meio da seleção natural explica por que os leões são tão bons em caçar antílopes e por que os antílopes são tão bons em fugir de leões. Falamos de características, mas nesse exemplo anterior destacamos a velocidade, musculatura para a corrida, por exemplo. Mas como essa característica é herdada? Como um antílope rápido pode ter um filho que seja rápido como ele? Na época de Darwin, não se sabia como essa característica era herdada de pai para filho. Hoje sabemos, pois desenvolvemos muito a genética. Desse modo, uma característica só é importante para a evolução se ela pode ser transmitida para a próxima geração através do material genético. Resumindo, a teoria da evolução é a mudança de características de uma população definida pela seleção natural, em que os mais aptos tendem a sobreviver e logo tendem a ser majoritários na população e, portanto, passar esses genes, essas características para a prole, para os seus filhos, para a próxima geração. Dessa forma, essa característica tende a prevalecer na população. Como Darwin diria, evolução é descendência com modificações. Mas o que são essas modificações que são selecionadas pela seleção natural? Bem, essas mudanças podem vir de mutações genéticas, por exemplo, ou recombinação gênica durante a formação dos gametas. Nesses casos, há mudanças de características e o acaso aqui é importante. A evolução, contudo, não é apenas isso. O acaso é importante na evolução, mas não é o seu guia. A evolução se baseia em mudanças e a seleção das mudanças mais aptas. Um urso, ao acaso, pode ter nascido com pelagem mais clara que os demais do seu bando. No contexto da neve, essa é uma ótima característica, portanto, isso foi selecionado. Agora, se esse urso nascesse com a pelagem, por exemplo, vermelha, na neve isso seria péssimo. É por isso que temos ursos polares bem brancos. Isso não é nada aleatório. É branco porque assim é melhor para o meio. Outra pergunta: o homem veio do macaco? A resposta é não. Não como você pensa. Sim, nós somos mamíferos e sim, nós somos primatas, como gorilas, chimpanzés e bonobos. Nosso DNA é muito próximo ao do chimpanzé, por exemplo. Mas dizer que viemos do macaco é errado. A realidade é que, assim como leões e tigres têm um descendente em comum, o homem e os primatas, como os chimpanzés, têm um descendente comum que data milhões de anos atrás. Ou seja, a história que, o homem veio do macaco, então por que existe macaco? Isso é um erro mais do que grosseiro. A evolução não diz que somos descendentes dele, e sim que somos um parente biológico próximo. Evolução significa para melhor? Definitivamente não. Os polares vivem na neve e, portanto, são brancos. Essa é uma ótima característica, ser branco na neve. Ele pode se esconder, se camuflar e, portanto, caçar melhor na neve. Mas ser branco numa floresta não é algo bom. E por isso nós temos urso pardo nas florestas temperadas, por exemplo. Assim, o termo evolução não deve ser visto como algo para melhor ou mais evoluído, apesar do nome, e sim mais apto. Um urso polar é mais apto para sobreviver na neve do que numa floresta. Como disse um famoso biólogo, nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução.
Olá pessoal, eu sou o Gêner Cristiano do historiação.com.br. Passaremos a analisar a partir de agora outro elemento de destaque que fundamentou as ações do imperialismo. Tratam-se das teorias raciais do século XIX. Vamos aprofundar a partir desse momento as principais características do darwinismo social e da eugenia, as teorias científicas que sustentaram o racismo entre os séculos XIX e XX. Antes de falar sobre as teorias científicas que fundamentaram a prática do racismo e a dominação imperialista, devemos partir da referência fundamental para a compreensão deste tema. Vamos falar um pouco sobre Charles Darwin e sua obra revolucionária, A Origem das Espécies, publicada em 1859. Segundo os estudos de Charles Darwin, o clima do planeta sofreu inúmeras alterações ocorridas ao longo de bilhões de anos. Essas alterações climáticas provocaram limitações no fornecimento de alimentos para as milhares de espécies que habitavam o planeta. As únicas espécies que sobreviveram foram aquelas que se adaptaram às modificações impostas pelo ambiente. Darwin chamou esse processo de seleção natural. Na teoria de Darwin, é o ambiente que seleciona as espécies mais adaptadas, provocando um processo evolutivo. Segundo as palavras do próprio Darwin, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. As ideias de Darwin tinham como objetivo analisar o processo evolutivo pelo qual passavam todas as espécies que habitavam o planeta Terra. Agora vem a pergunta: o que as ideias de Charles Darwin têm a ver com o tema do imperialismo? Vamos responder essa pergunta logo a seguir. Era preciso explicar as ideias contidas na origem das espécies para que você compreendesse de onde veio o darwinismo social. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, é preciso fazer uma importante observação. Preste muita atenção a partir desse momento. Charles Darwin não é o criador do darwinismo social. O darwinismo social é uma apropriação das teorias de Darwin feita pelas ciências humanas, filosofia, sociologia e história, e aplicadas ao funcionamento da sociedade no final do século XIX e início do século XX. Ou seja, Darwin não é o autor das teorias científicas que foram usadas para justificar a prática do racismo e do preconceito contra os povos não europeus. Agora sim, podemos falar sobre as principais características do darwinismo social. Vamos analisar os seus principais pontos a partir de agora. O darwinismo social defendia a existência de uma raça superior, representada pelo branco europeu. O homem branco seria o mais desenvolvido e evoluído dentre todas as raças humanas. Além disso, o seu dever seria levar a civilização e o desenvolvimento às outras raças inferiores, tais como africanos, asiáticos, mestiços em geral. O fundamento central do darwinismo social era o seguinte: da mesma forma que ocorria a seleção natural entre as demais espécies, ocorreria o mesmo nas sociedades humanas. Desse modo, era natural concluir que existiam empresas, estados e grupos populacionais mais evoluídos, capazes de estabelecer o seu domínio sobre os demais concorrentes. Agora, o nosso ponto de maior interesse. O darwinismo social foi utilizado pela política imperialista para justificar a missão civilizatória, segundo a qual era um dever do branco europeu levar a civilização e a evolução aos povos atrasados. Esse seria o fardo do homem branco, que deveria ser carregado filantropicamente, ou seja, o branco europeu estaria realizando um gesto de caridade e solidariedade ao levar a civilização aos grupos humanos considerados atrasados e selvagens. Na verdade, essa foi uma justificativa para dominar outros povos e outros territórios, explorar sua mão de obra, seus recursos naturais e mercados consumidores. Dessa forma,
foi construída uma das primeiras teorias raciais durante o século XIX, cujo objetivo era afirmar a superioridade do homem branco europeu sobre os demais povos existentes no planeta. A imagem que veremos a seguir apresenta com bastante fidelidade as crenças dominantes no final do século XIX e início do século XX. A imagem representa o fardo do homem branco e sua missão civilizatória. É possível perceber dois senhores vestidos com as cores das bandeiras da Inglaterra e dos Estados Unidos, carregando um fardo repleto de outros povos incapazes de evoluírem sozinhos. Inglaterra e Estados Unidos representam as raças evoluídas e civilizadas. Os demais homens carregados nos fardos possuem traços físicos das populações da Ásia, Oriente Médio, África, América Central, América do Sul, entre outros. Eles representam as raças inferiores. Durante a subida, o homem branco supera diversos obstáculos, tais como a barbárie, a ignorância, o vício, a superstição, a brutalidade e o canibalismo. Todas elas seriam características dos povos considerados primitivos. Somente depois de superadas essas barreiras é que o homem branco conseguiria levar as raças inferiores até o topo do desenvolvimento, lugar onde estaria a civilização. O darwinismo social não foi a única teoria racial do século XIX. Houve ainda a criação de outra teoria que ficou conhecida como eugenia. É sobre ela que iremos falar a partir de agora. Vejamos, então, as principais características da eugenia e as grandes repercussões que ela teve em várias partes do mundo. A eugenia foi uma ciência criada no século XIX com o objetivo de desenvolver métodos científicos para melhorar a raça humana pelo controle da reprodução. O termo foi criado pelo americano Francis Galton em 1883, que coincidentemente era primo de Charles Darwin. A palavra eugenia significa bem nascer. A eugenia foi um processo de seleção artificial, cuja intenção era promover a limpeza racial dos grupos considerados inferiores e inaptos para promover o desenvolvimento da raça humana. Os grupos inferiores eram todos aqueles que não eram brancos. Portanto, fica evidente a concepção racista dessa prática, que era considerada uma ciência no século XIX e XX. O foco fundamental da eugenia era melhorar as características raciais das futuras gerações, sendo colocada em prática em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. É importante que você saiba também que a Alemanha, sob o comando dos nazistas, foi o país que levou a eugenia até as últimas consequências, no episódio conhecido como Holocausto. Cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados. Além disso, foram caçados e exterminados outros grupos sociais considerados impuros e inválidos, tais como ciganos, deficientes físicos e deficientes mentais. Vamos falar agora sobre a aplicação da eugenia no Brasil. Para fazer isso, vamos analisar uma iconografia, ou seja, um documento visual. Aqui cabe mais uma importante observação. Toda imagem é uma fonte histórica. Toda imagem é um texto, que deve ser lida e interpretada como instrumento de compreensão da sociedade. Esta é uma competência que você deve procurar desenvolver para a prova de Ciências Humanas do Enem. A fonte visual escolhida para a análise é um quadro intitulado Redenção de Cã, produzido por Modesto Brocos, no ano de 1895. A obra artística de Modesto Brocos é uma tradução das concepções científicas mais avançadas da Europa, responsáveis por influenciar o pensamento das elites brasileiras no final do século XIX e na primeira metade do século XX. No Brasil, a eugenia foi colocada em prática por meio da política de branqueamento. A elite brasileira acreditava que o grande número de negros, mulatos, mestiços, assim como toda a cultura de origem africana e indígena, seria um obstáculo intransponível para que o Brasil pudesse alcançar a civilização e o desenvolvimento.
Tratava-se do incentivo à imigração europeia para purificar e branquear a população brasileira por meio de uniões conjugais com a raça superior branca vinda da Europa. A imagem ao lado é uma tradução artística das ideias científicas de maior credibilidade naquela época. A avó é negra, a filha é uma mestiça mulata. A salvação vem com um genro branco europeu. Dessa união nasce o tão desejado neto branco. Esse é o motivo pelo qual a avó negra estende as mãos aos céus, agradecendo a Deus pela bênção de conceder-lhe um neto branco. Assim, nós terminamos a abordagem sobre as teorias raciais do século XIX, amplamente utilizadas para justificar o imperialismo e dominar territórios e populações fora do continente europeu. Bom, pessoal, então é isso. Então, espero que esses 2 vídeos tenham ajudado a clarear mais o assunto e a contribuir na explicação, né? Então, essas são as nossas referências, né? É o Machado, né? No qual o livro de Sociologia de vocês, do ensino médio, né? Vai da página 28 a 33, né? Bom, espero que vocês se aprofundem no assunto, leiam os materiais, o livro, o compêndio e até a próxima aula, que a gente vai aprofundar mais e falar sobre a questão do conceito de cultura, né? Lembrando que tudo isso que nós falamos envolve práticas culturais, né? Hábitos, costumes, então está tudo relacionado com a cultura, né? Então vamos prosseguir. Até a próxima aula, pessoal, e bom dia.